4h27, a Jovem Pan segue acompanhando o 8º dia de protestos de greve dos caminhoneiros em todo o país. Apesar do acordo anunciado pelo governo, as manifestações continuam, os problemas de abastecimento também não param de norte a sul do país. Os desdobramentos dessa paralisação continuam e fica sempre o convite para que você participe da nossa programação. Seja você um ouvinte colaborativo da Jovem Pan, grave a sua mensagem pelo WhatsApp, prefixo 11 931 17 0620, adicione o número da Jovem Pan no seu celular e grave a sua mensagem em vídeo, mande pra gente e participe dessa programação especial, contando o que está acontecendo aí na sua cidade, dizendo pra gente qual a sua opinião sobre essa paralisação. Combinado? Agora são 4h28, Denise Campos de Toledo aqui com a gente, mais um convidado, Denise. Exatamente, nós vamos falar agora de contas públicas, que um dos desdobramentos desse acordo que o governo tenta ainda fazer com os caminhoneiros é do ponto de vista fiscal. O governo vai ter um custo em relação às concessões que está fazendo, no sentido de reduzir a tributação. Ele prevê subsídios de até 9,5 bilhões de reais ao diesel. O ministro da Fazenda já anunciou que eles vão ter de retirar de algum lugar 3,8 bilhões. O restante estaria, assim, entre aspas, sobrando no orçamento deste ano. E nós vamos falar sobre isso com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, antes de você comentar esse processo todo aí de negociação do governo, as concessões, só queria lembrar que hoje, coincidentemente, o governo divulgou a arrecadação do mês de abril. Houve um crescimento de 7,83%, totalizando 130 bilhões e 806 milhões de reais. Em relação a abril do ano passado, houve esse crescimento de 8,7%. Enfim, a arrecadação vem avançando de acordo com o crescimento da economia brasileira, mas tem muita receita extraordinária e entre as receitas extraordinárias está exatamente o PIS/COFINS sobre combustíveis. No ano passado, o governo arrecadou R$ 195 milhões de reais e neste ano 2,597 bilhões. Portanto, PIS/COFINS faz diferença no orçamento, né? Faz e faz muita, né? Enfim, o governo até elevou esses impostos no passado justamente por conta dessa enorme dificuldade no fronte fiscal, né? Enfim, esse resultado vem demorando a aparecer, mas aos poucos a arrecadação vinha crescendo, né? Nesses primeiros meses de 2018 ela vinha se confirmando, ainda que em grande medida por fatores atípicos também, né? Os programas, enfim, de renegociação de dívida e etc. Mas é um problema enorme, né? O governo está abrindo mão de uma receita que faz e vai fazer muita falta daqui para frente. E não é só essa receita extraordinária, ele tem reduzido a tributação de um modo geral, né? Tanto que a perda é estimada em mais de 9 bilhões. Isso, você tem tanto a CID, né, a CID sobre diesel, que deve dar um impacto em torno de 1 bilhão para esse ano, isso não é tão pesado assim, mas o PIS/COFINS, esse vai pesar bastante, ainda tem, os estados individualmente ainda estão negociando o ICMS, isso pode agravar ainda mais a situação já muito delicada de alguns estados, né? Então, enfim, o governo está cedendo onde não tem para ceder, e a gente não pode esquecer que é uma transferência, né? Não é que o diesel vai ser subsidiado a custo zero, né? Esse dinheiro que está indo para o subsídio está saindo de algum outro lugar e não deixa de ser o contribuinte que vai pagar toda a conta no final das contas. Na verdade, há uma cobrança de toda a sociedade no sentido de haver uma redução da carga tributária, e esse é um dos motivos de a greve dos caminhoneiros ter obtido muito apoio, né, da sociedade de um modo geral. A gente não vê ainda grandes manifestações contrárias. Agora, o problema é o desequilíbrio estrutural das finanças, são as consequências que isso tem para a própria atividade econômica, não é, Bruno? Porque não se restringe apenas às contas do governo. Claro que a gente tem que cobrar sempre redução de despesas, de gastos extras e tudo mais com a máquina pública, mas a situação é realmente difícil. Claro, eu acho que as manifestações não refletem só uma insatisfação com o preço do combustível, né? Ela reflete, na verdade, uma insatisfação com o estado geral da economia, com o estado geral do país. Enfim, os próprios caminhoneiros aí que têm várias reivindicações, tanto
relacionados à infraestrutura, preço de pedágio, cobrança do eixo suspenso, que, enfim, são custosos, né? Mas reflete um problema geral, né? No caso do custo do combustível, o governo não tem assim tanta influência, né? O preço internacional do petróleo que subiu, muito por culpa até do Trump, né? Não é o nosso governo que está causando essa alta do diesel, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma insatisfação refletida de várias outras formas, né? Então, o governo acabou cedendo até mais do que poderia, vai comprometer o balanço fiscal desse ano e dos próximos, na medida em que isso se torna perene, né? E agora a gente precisa refazer essas contas para ver como é que o governo fecha o balanço desse ano, do ano que vem. Enfim, já era uma situação muito delicada, mas está ainda mais comprometida porque não tem hoje força política para debater, né, até que medida ele consegue negociar essa situação. Certo, nós ouvimos o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.